Muito bem que você ficou feliz quando você viu o furdúncio na mídia mainstream e na rede social, a visão que os Estados Unidos baniriam definitivamente aquela rede de vídeos curtinhos chamada Teco Teco, que a gente não pode falar o nome, que senão quem é banido é a gente, através de lei. E aí eu fui dar uma olhadinha, né, na proposição da lei, chama Restrict Act, lei restrita. Olha, eu tenho que avisar uma coisa para você, não se trata de teco-teco, não se trata só de se precaver a ataques cibernéticos e vigilância chinesa, que a gente sabe muito bem que acontece nesses aplicativos através de backbone. É sobre poder. Portanto, Bino, segura aí o volante do caminhão, porque me parece uma cilada. Eu vou compartilhar com vocês neste vídeo o link tanto em PDF quanto do site do governo americano e algumas matérias que a gente deu uma estudadinha e eu quero a sua opinião. Então, a princípio, você tem que ficar comigo até o final para você poder entender mais ou menos que monstro que os Estados Unidos estão criando nesse momento e com apoio bipartidário, tanto democratas quanto republicanos estão apoiando o governo Biden na implementação dessa lei, que, na minha opinião, na minha humilde opinião, é no mínimo, perigosa. Senta o dedo no like, compartilha valer, vai nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap. E se você não é inscrito por aqui, dá uma força pra gente, se inscreva aí, ative o sininho, quem sabe um dia, quem sabe, a gente não saia desse shadowban eterno. Compartilhando a tela com vocês comparem aí, confiram que aqui eu estou, olha, no site do congresso.gov, tá, dos Estados Unidos, e aqui tem a versão da lei completa, aqui você pode também baixar, pode abrir uma nova janela, pode baixar a versão texto em PDF, tá bom? É a lei 686 e eu quero dar uma lidinha com vocês. Eu peguei a matéria do Reason. Reason é um site que você deve consumir com bastante moderação, porque aqui já está tudo traduzidinho, tudo bonitinho e tal. Vamos lá. O Reason diz que a lei restrita restringiria muito mais do que somente a rede de vídeos curtinhos teco-teco. Mais uma vez, os políticos usam os medos populares para pressionar por um poder ilimitado. Eu tenho que abrir um grande parênteses aqui, colocar em caixa alta, que o medo não é o medo popular. Realmente, aplicativos chineses têm um backbone, que é uma porta de retorno, onde permite que todo o governo do Partido Comunista Chinês vigie e espione estados, países, autoridades, e consiga, sim, segredos militares, segredos governamentais, e sim, é um perigo real. Não se trata de medo de populares. Seguindo aqui na matéria, ele diz assim, espere, pensei que fosse sobre o teco-teco. Não é, gente. A lei restrita, também conhecida como Lei de Proibição do Teco-Teco, criminalizaria o uso de VPNs. Tá? Elizabeth Nolan Brown, da Reason, perguntou sobre o impacto potencial nas redes privadas virtuais que protegem as identidades e localizações dos usuários da internet. A resposta é, em muitos casos, sim, mas espere, tem mais. A lei restrita pelo senador Mark Warner, de mídia social, vai fazer barulho lá longe, miserável. Em vez disso, ele dá muito, né, a lei dá muito poder ao governo, particularmente ao secretário de Comércio, para revisar e proibir certas transações entre pessoas nos Estados Unidos e adversários estrangeiros em relação à tecnologia da informação e tecnologia da comunicação. O texto do projeto de lei afirma, em parte, o secretário, olha só, o secretário, em consulta com o departamento executivo relevante e os chefes de agências, está autorizado e deve tomar medidas para identificar, impedir, interromper, impedir, proibir, investigar ou mitigar de outra forma qualquer, inclusive negociando, estabelecendo ou impondo e fazendo cumprir qualquer medida de mitigação para lidar com qualquer risco decorrente de qualquer transação coberta por qualquer pessoa ou com relação a qualquer propriedade sujeita à jurisdição dos Estados Unidos que o secretário determinar. Gente, isso é muito poder. Então, vamos voltar um pouquinho, só para a gente recapitular que esse começo é só sobre o teco-teco? Não, é sobre VPN também. Mas, pelo que eu entendi, é sobre VPNs chinesas, VPNs russas, VPNs cubanas, VPNs
venezuelanas, tá? Ah, mas por que só esses países? Porque claramente são inimigos dos Estados Unidos e claramente são países comunistas. Eu discordo disso? Eu não discordo disso. Eu só discordo dos Estados Unidos estarem censurando seus próprios cidadãos a este ponto e, através dessa precaução que é realmente cabida, vem a calhar, eles estão dando muito poder a um único cargo. É o secretário de comunicação, tá? Com as agências. Aí não fica muito claro que agências, né? Deve ser as agências de segurança deep stateianas. Bom, olha aqui. Diz o seguinte, ó. Representa um risco indevido e inaceitável de. Em seguida, lança uma lista de supostos horríveis envolvendo produtos de tecnologia da informação e da comunicação, infraestrutura crítica, economia digital. Economia digital, a gente está falando aqui de bitcoins, de criptomoedas, de moedas digital. Eleição federal, ou seja, perdão, se der um chilique lá no secretário e ele tiver a notícia de que aplicativos chineses, VPN chineses, ou russas, ou venezuelanas, ou cubanas e tal, estão sendo utilizadas durante uma eleição federal, ele pode ir lá derrubar a internet, bloquear todo mundo e encerrou o assunto. E aí ele ainda pode dizer que é um assunto de segurança nacional. Gente, que absurdo. Ele inclui uma vaga autorização de ação para combater atividades coercitivas ou criminosas por um adversário estrangeiro que não projetadas para minar processos e instituições democráticas ou orientar políticas e decisões regulatórias em favor dos objetivos estratégicos de um adversário estrangeiro. Abro aspas aqui. A lei Restrict, a lei de restrição, tem conquistado o impulso bipartidário. Democratas e republicanos estão juntinhos no Senado a favor da lei, tá? Bem como o apoio do governo Biden. Bom, gente, se Biden é a favor, eu sou contra. Bem, como uma solução viável para lidar com o risco emergente representado por produtos e serviços estrangeiros, de tecnologia da informação e de comunicação para a segurança nacional. Esse termo aqui virou arroz de terceira, né? Resumiu a National Law Review na semana passada. Abro aspas para eles. Se aprovada, a lei de restrição forneceria ao secretário do Comércio ampla autoridade para tomar as medidas apropriadas para lidar com os riscos identificados e aplicar essas medidas com pesadas penalidades civis e criminais. Gente, a multa é gigantesca, tá? Essa é uma grande concessão de autoridade para lidar com o suposto perigo representado pelo teco-teco. O que tudo isso significa? Aí eles falam, né? Use sua imaginação. Funcionários do governo implementando a lei certamente o farão. E não é apenas sobre o teco-teco. As VPNs seriam cobertas pela mesma lei liderada pelos senadores Mark Warner e John Thune, democrata e republicano, respectivamente, que exigiria que o Departamento de Comércio avaliasse os riscos à segurança nacional da tecnologia estrangeira. Warner disse que as VPNs chinesas são o tipo de aplicativo que clama por uma revisão cíclica, uma proposta no projeto de lei que permitiria ao Departamento de Comércio examinar os aplicativos por motivos de segurança nacional. Ou seja, todo mundo vai ser espionado, todo mundo vai ser visto e todo mundo será. Isso aqui é um texto bem interessante que diz assim, ó, a legislação não para por aí, a referência do projeto também alcança a economia digital, e isso causa muito espanto, realmente causa. Embora os alvos principais desta legislação sejam empresas como o teco-teco, a linguagem do projeto de lei pode ser usada para bloquear, interromper transações de criptomoedas e, em casos extremos, bloquear o acesso dos americanos a ferramentas ou protocolos de código aberto, como as bitcoins, por exemplo. E quem advertiu sobre isso foi o Centercoin, o Coin Center. Tá? De acordo com o projeto de lei, qualquer tecnologia avisada pelo governo deve ser conectada a um adversário estrangeiro. Aqueles são definidos no texto como China, Cuba, Irã, Coreia do Norte, Rússia e Venezuela.
Mas o projeto também permite que o secretário de Comércio designe novos adversários estrangeiros, claro que sim, em consulta com o diretor da Inteligência Nacional. Isso permite uma enorme quantidade de espaços para ir atrás da tecnologia desenvolvida no todo ou em partes em países que não concordam com repressão em criptomoedas, por exemplo, criptografia ou discurso online. E a linguagem pode permitir um alcance ainda mais amplo para a intromissão de autoridades americanas. Também não se trata apenas de aplicativos estrangeiros. Olha só, até então a gente deu uma lida aqui e analisou o quê? Que eles estão falando de aplicativos provenientes desses países que são declaradamente inimigos dos Estados Unidos, e sim, são inimigos da liberdade, são ditaduras, e a gente não pode negar isso. Pô, Coreia do Norte está ali no meio, bicho, sinceramente. Porém, não é só isso. Olha só, nenhuma pessoa pode causar ou ajudar, incitar, aconselhar, comandar, induzir, adquirir, permitir ou aprovar a prática de qualquer ato proibido ou a omissão de qualquer ato exigido por qualquer regulamento, ordem, direção, medida de mitigação, proibição ou outra autorização ou diretiva emitida nessa lei. Acrescenta o projeto. Indiscutivelmente, isso se aplica ao uso de uma VPN americana para evitar restrições. Enquanto a gente não tem o nosso estúdio hollywoodiano de 3 milhões de dólares, é aqui que a gente vai ficar, tá? Olha só. Indiscutivelmente, isso se aplica ao uso de uma VPN americana para evitar restrições a serviços estrangeiros. Talvez um tribunal acabe por considerá-lo inutilizável contra indivíduos que apenas tentam escapar de uma proibição do TikTok. Mas isso não significa que os promotores não tentariam, observou Nolan Brown. O projeto de lei prevê penalidades civis, ou seja, multas de até R$250 mil, ou um valor que seja o dobro do valor da transação, que é a base da violação no caso das criptomoedas, e penalidades criminais de até 20 anos de prisão. Dito isso, os patrocinadores insistem que isso não se aplica às pessoas que usam o teco-teco e outras tecnologias direcionadas. Segundo os termos do projeto, alguém deve estar envolvido em sabotagem ou subversão da tecnologia da comunicação nos Estados Unidos, seja lá o que isso queira dizer, né? Causando efeitos catastróficos, que é um conceito, né? Pode ser qualquer coisa, na infraestrutura crítica dos Estados Unidos. O que seria a infraestrutura crítica, meu Deus? Ou interferindo ou alterando o resultado de uma eleição federal para aplicação de penalidades criminais. Então, assim, sempre muito tudo subjetivo, tá? Talvez, mas esses termos, diz a matéria, estão abertos à definição. As chances são de que promotores ambiciosos irão, como sempre, testar os limites da lei, e algumas almas infelizes são forçadas a enfrentar o desafio federal. Se os federais não gostam do teco-teco, eles não deveriam usá-los. Não, Lisa, não se trata disso. Perdão, pessoal, uma aguinha aqui. Não se trata disso, gente. Esse é o 4º vídeo do canal, tá? Se você não está olhando as nossas playlists, caso não esteja recebendo a notificação do YouTube, é porque você é muito feio, chato e bobo. Então, assim, o Reason, ele resume tudo a um simplismo que não cabe, tá? Ele diz, pô, se os federais não gostam do TikTok, eles que não usem. Mas não se trata disso. É que um cidadão comum, passando muito próximo a qualquer repartição pública, a qualquer lugar importante, ou até mesmo se comunicando através de rede social com um agente público, um agente do país, esposas e etc., filhos e etc., gente, pode sim espionar quem eles quiserem. Por quê? Porque todo aplicativo chinês tem o backbone. Backbone é a porta de retorno, a porta de volta de informações que rodam ali, tanto nos equipamentos quanto nos aplicativos, entendeu? Não adianta, chinês não dá.
Ah, e a Rússia também tem, Valéria? Não sei, gente. Eu sei o famoso, com certeza, para cravar com vocês, que já foi denunciado, inclusive, pelo próprio Congresso americano, em relação aos aplicativos chineses, tá? Aí eles abrem aspas aqui. Estamos preocupados com as crescentes demandas nos Estados Unidos por restrições ao teco-teco, uma tecnologia que muitas pessoas escolheram para trocar informações com outras pessoas ao redor do mundo. Isso é uma bobagem, porque a gente pode fazer no Twitter, pode fazer no próprio YouTube, e eu nem ligo se isso for uma espécie de operação desleal, tá? Operação comercial desleal do YouTube, por exemplo, do Twitter, do Instagram, essas redes sociais que também podem oferecer o mesmo serviço contra o teco-teco. Ninguém mandou a China ser do jeito que é. Não sou contra, não. Bota para cantar. Agora, nós estamos falando aqui de coisas muito diferentes que vão abraçar até VPN com termos subjetivos que podem virar qualquer coisa na hora de penalizar um cidadão livre e uma empresa livre. Continuando aqui. Antes de tomar uma medida tão drástica, o governo deve apresentar evidências específicas mostrando, no mínimo, o problema real e uma solução sob medida. Concordo em gênero, número e grau. Eu acho que eles estão passando de todos os limites. A matéria continua dizendo que, especificamente adaptado, seria excluir o teco-teco de dispositivos governamentais confidenciais e deixar as pessoas sozinhas para fazer suas próprias escolhas. Não. Aí teria que envolver filhos, netos, avós, avós, esposa, sogros, sogras, ou seja, uma parte importante da população, tá? A lei de restrição não é estritamente adaptada, não é. Ela está abrangendo ali tudo e mais um pouco. Na verdade, é tão ampla que é difícil ver onde terminam seus poderes autoritários. Projetos de lei abertos elaborados para explorar o pânico popular resultam em legislação terrível. E é isso que a gente tem visto, né, acontecer nas últimas décadas. A própria Guerra Fria foi utilizada muito para isso. Dizem as boas línguas e as más línguas que o 9/11 também, né, o 9/11 também foi usado para isso, para diminuir cada vez mais a liberdade, nossa, estou com pigarro, a liberdade dos americanos. E eu queria saber a sua opinião. Você também achou a lei muito restritiva? Eu, sinceramente, gente, estou com medo. Por quê? Porque a fase mais ditadora que envolve o planeta Terra, com essa lei, pode ser que venha da nação que mais lutou e implementou a liberdade no mundo, os Estados Unidos da América. Eu realmente estou muito preocupada que, inclusive, democratas e republicanos estejam juntos coadunando com a ideia dessa lei e deixando público que é por causa dos serviços de backbone que todos os aplicativos chineses realmente têm, e o TikTok não é uma exceção a respeito disso. Tá bom? Então, vou ficando por aqui, vou pedindo a você o seu apoio. Se você gosta do nosso trabalho, aqui tem, né, um Pix, você pode nos apoiar financeiramente com qualquer valor, porque, afinal de contas, a gente não tem ninguém doando aqui verba de verba pública, dinheiro de imposto, nada. Não temos mala de Gedel. Vocês sabem muito bem que o nosso trabalho continua porque vocês pagam para a gente continuar. Então, aqui tem o Pix, na descrição tem dois dados bancários de duas contas para você que não fez o Pix e tem também uma conta PayPal para você que está fora do país, tá? Se você puder, por favor, apoie financeiramente a gente, que a coisa está periclitante por aqui. Deixa a sua opinião, eu estarei com você nos comentários. Fala comigo. A gente se vê.